Eu estou muito feliz ainda, volto a declarar isso desde a última vez que eu preguei no Agosto Jovem, que é muito bom fazer parte de uma igreja que está crescendo e que está de acordo com os planos de Deus, dentro de uma visão apostólica, dentro de uma cidade que precisa ser conquistada. E eu sei que Deus tem muitas coisas para fazer nessa cidade através da vida de cada um de vocês que está aqui. Então, hoje me foi passada a incumbência de estar pregando em cima do tema Viva como uma Criança. Então, todas as referências bíblicas que eu vou usar vão ser em cima da NVI, tá bom? Quero convidar vocês a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 16. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Amém. Deus, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz em todo momento, em toda a nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse momento, que o Senhor esteja aqui ministrando aos nossos corações e que possamos receber, Senhor, a Tua palavra mais uma manhã de domingo, Senhor. Amém. Então, viva como uma criança. Para mim, para aqueles que me conhecem de perto, sabem que para mim isso é muito fácil, né? Mas existem características de uma criança, existem pontos que nós temos que perceber da vida de uma criança e esses pontos devem ser aplicados à nossa vida. Deixar bem claro que existem, em todas as coisas que nós observamos, existem pontos que temos que trazer para a nossa vida e pontos que nós temos que tirar da nossa vida. Em tudo que se observa. Jesus falava isso através das parábolas dele. Então, crianças, a imaturidade de uma criança, a dificuldade dela entender o nosso mundo, essas coisas nós temos que tirar da nossa vida cristã. Mas nós temos que colocar na nossa vida cristã coisas que também observamos na vida das crianças, como a inocência, como muitas vezes a falta da soberba que a criança tem. Então, eu pensando e refletindo nisso, e na palavra de Deus que diz que temos que ser semelhantes às crianças para que possamos entrar no reino de Deus, eu comecei a levantar características que pudessem trazer um ponto na minha vida, refletindo no que eu sou, como eu ajo, como eu vivo, que as crianças fazem e que eu faço igual o que está certo. E também ao contrário, que as crianças fazem, que eu faço igual o que também está errado. Então, observando o comportamento das crianças, elas são simples, elas não se preocupam com coisas grandes, né? As crianças, quando elas estão no ambiente delas, elas brigam umas com as outras. Sim, elas brigam umas com as outras. Mas deu 5 minutos, elas já estão se falando. Deu 5 minutos, elas já estão se abraçando, rindo, compartilhando. Eu fui criado criado lá em Nova Friburgo, com a minha família lá, a gente fazia parte de uma igreja que eu vivia na casa do pastor, brincando com os filhos dele. Ele tinha 3 filhos, ainda tem, graças a Deus. E quando 2 desses filhos brigavam, ele simplesmente pegava os 2, botava os 2 abraçados, tirava o cinto e falava:
vocês têm 20 minutos. Se soltar, apanha. E ele sempre ria, ele sempre contava essa história, a gente via isso, que não dava 2 minutos, os dois já estavam rindo, brincando novamente. E muitas das vezes, nessas características sendo observadas, a gente briga entre si, irmãos da igreja, irmãos de família, entes queridos, e a gente vira a cara e a gente nunca mais fala um com o outro. A gente fica anos sem se falar. Pessoas que ficam anos sem se perdoar. Enquanto a gente olha para uma criança, puxou o cabelo de uma, deu o chute na outra, deu 2 minutos, já estão brincando, já estão se falando. Isso é uma característica muito boa, muito importante que a gente tem que observar nas crianças. Eles são inocentes. Vocês não conseguem olhar para uma criança e extrair dela uma maldade, extrair dela uma perversidade. A criança não tem essa característica. Então, quando você começa a observar no que Jesus falou, que se formos semelhantes às crianças, a nossa entrada no reino já está garantida, já está certa, a gente começa a perceber que muitas das nossas práticas hoje, entre irmãos, na nossa família, na nossa igreja, podem, talvez, quem sabe, estar nos excluindo do reino de Deus. Essas características de simplicidade, inocência, elas brigam e não se separam. Isso tudo é para você perceber que tem gente aqui na igreja que sim, vai ter um momento de desafeto com você, mas a sua obrigação como um filho representante do reino é saber, a vida é curta demais para que eu fique me amargurando com essas coisas. O reino de Deus tem muito mais para me acrescentar do que eu ficar me remoendo com essas coisas. Pessoas que por 20 anos ficam pensando, mas aquele tempo, quando esse irmão fez isso comigo, aquele irmão fez aquilo comigo. São características que realmente nos impedem de estar alcançando uma plenitude do Evangelho. Outra característica que eu observei nas crianças, elas protegem os seus pais. Chega para uma criança e tenta falar mal do pai ou da mãe dela para aquela criança. Ela vai brigar com você, ela vai ficar enfesada com você, falar, não, meu pai não, o meu pai não. E essa é uma característica que você consegue observar em Jesus. Todas as vezes que alguém falava mal do pai dele, Jesus ficava indignado. O único momento da vida de Jesus em que ele se irou foi quando ele virou as mesas do templo, porque aquilo estava simplesmente passando uma mensagem de um relacionamento errático com Deus. Dizendo que o relacionamento com Deus era na base da venda, da troca. E Jesus ficou indignado com aquilo, porque ele tinha o verdadeiro relacionamento com Deus. E ele sabia que com Deus não existe troca. Com Deus não existe venda. Então, as crianças, elas têm essa característica de proteger os pais. Mas tem criança que os pais morreram, que não. Tem os avós que criaram. Fala mal do avô da criança para você ver. A criança vai ficar chateada com você, ela vai defender, custe o que custar, a vida desses que a criam. Porque para ela o que mais vale é aquele relacionamento, aquele exemplo e aquela vida que está guiando ela, guiando os passos dela. Por quê? Porque a criança, ela é, como um amigo meu dizia, estava no carro com ele, com os filhos dele, ele falava, Pedro, cuidado que tem um HD no carro. Um HD de computador está dentro do carro agora. Tudo que você falar para o meu filho, daqui a algumas horas ou alguns dias, amanhã, ele vai repetir para mim. Então a criança, ela grava os seus passos, ela grava o que você está fazendo. Isso também é mais uma característica de Jesus. Eu só faço o que vejo meu pai fazer. O relacionamento de uma criança é um relacionamento puro. Quem suja o relacionamento, às vezes, somos nós, com a nossa suposta sabedoria, maturidade de vida adulta. Porque a pureza de uma criança, ela só quer ter acesso ao seu coração, seja você tio, pai, avô, mãe.
E é essa pureza em que a gente deve se espelhar, porque Jesus ele só queria ter um relacionamento com o Pai, e ele só tinha um relacionamento com o Pai baseado no que o Pai era, não no que o Pai ia dar para ele. Os nossos pais, talvez, muitos de vocês sentados aqui, possam ter errado com você quando você era criança. Os seus pais possam ter errado com você, possam ter cometido alguma coisa que te feriu emocionalmente ou até fisicamente, a gente não sabe. Mas o relacionamento de uma criança, ele é puro. Ele é admirável. E quando você tem uma figura de referência, como um pai ou uma mãe, a criança ela só quer dizer, eu quero ser que nem ele quando crescer. Eu quero chegar aonde ele chegou. E a relação do pai para a criança, da mãe para a criança, ela tem que ser um pouco diferente. O pai tem que pensar, o meu teto, o máximo que eu dei na minha vida, o máximo aonde eu vou chegar na minha vida, tem que ser o piso aonde o meu filho vai estar para se erguer mais e ir além do que eu fui. O máximo que você vai chegar na sua vida tem que ser uma plataforma para lançar o seu filho. Para lançar aqueles que você cria. Seja filhos, sobrinhos, netos, discípulos. Você sempre tem que desejar. E esse é o relacionamento puro. Tanto é que Deus vira para o seu filho e fala, toda autoridade eu te dei. Deus deu toda a autoridade de Jesus dele para Jesus, para que ele pudesse julgar as nações. Porque o relacionamento deles era puro. E uma característica que eu amo nas crianças. Você, quando repreende uma criança, isso aqui, acho que todo mundo vai perceber, isso é fato. Uma criança de 2, 3 anos, você repreende a criança, você chama a atenção dela, ela chora, se você fala forte com ela, brigando com ela, ou se você dá um beliscão, alguma coisa para repreendê-la, ela vai chorar, ela vai ficar chateada com aquilo, você como o pai ou a mãe daquela criança, a reação da criança é chorar e praticamente, imediatamente, ela levanta os braços e ela pede colo, ou ela quer te abraçar. Porque independente da repreensão que ela não gostou, o que ela, na verdade, não quer é perder o acesso. Ela não quer perder o acesso ao que você dá, ao que você propõe e aonde você está guiando ela. É muito legal a gente entender essas coisas. É muito satisfatório você entender essas coisas. E você começa a pegar isso e trazer para a sua vida. Porque você vive diante de um relacionamento com Deus. Quantas pessoas eu conheci que ficaram de mal com Deus? Ah, mas Deus levou a minha esposa, Deus levou o meu marido, Deus levou o meu filho. Quantas pessoas falaram, não piso mais na igreja porque Deus me arrebatou aquele que eu amava. Enquanto a própria palavra diz que toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração tem que ser para Ele, e somente para Ele. Então a criança, quando você briga com ela, você a repreende, ela simplesmente chora, levanta os braços e te agarra, porque ela não quer perder o acesso. E ela não vai perder o acesso, ela vai fazer de tudo para não perder o acesso. Eu conheci um pastor que ele me apresentou uma forma psicológica que em muitos casos lá nos Estados Unidos tem sido feito recentemente, que é a desconexão emocional para você educar a criança. Então, a criança lá, birrenta, 2 anos, 3 anos, você dá a papinha para a criança cospe no seu rosto, a criança faz não sei o quê, não vai comer, nananã.
e ela te desafia. Ela simplesmente não quer corresponder àquele ensinamento. Então, os psicólogos desenvolveram essa técnica da desconexão emocional. Você simplesmente para na frente da criança, você para de sorrir, e você não fica com cara de triste nem de raiva, e você fica com a cara neutra, em silêncio. A criança primeiro ri da afronta que ela fez a você, achando que aquilo é uma brincadeira, uma piada, e você continua na sua posição. Aí a criança vê que você não está fazendo nada, ela simplesmente tenta um outro atrativo, ela te cutuca, ela te aperta, e você continua na mesma posição. E de repente a criança começa a chorar. Porque ela viu que perdeu a conexão. Ela viu que não tem mais o acesso. O desespero da vida de uma criança é não ter mais o acesso ao pai, ou aquele que dá o conforto, o zelo. A função do pai na vida de uma criança, da mãe na vida de uma criança, é dar esse, digamos, discipulado, esse empurrão para a vida para dizer, olha, você vai fazer assim, 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 e assim você vai conseguir chegar em algo melhor do que eu fui, em algo melhor do que eu me tornei. E isso é fundamental para a gente entender. Que a criança ela tem essa simplicidade, essa inocência, essa busca pelo acesso ao coração do pai, da mãe, daquele que a cria. E muitas vezes nós conseguimos tirar toda essa parte boa da vida de uma criança, porque a sociedade diz que nós temos que ser maduros e independentes, e a gente acaba sufocando os nossos relacionamentos com aqueles que nos criaram e também com Deus. Porque a gente quer ser maduro demais. Toda criança, ela é filho ou filha, mesmo que ela seja órfã. Toda criança saiu do ventre de alguém. Não existe uma possibilidade de você falar que não. Não, a criança foi criada do nada, nasceu igual uma planta. Não, isso não existe. A criança ela veio de alguém. Por mais que o pai ou a mãe tenha abandonado, a criança ela é filho ou filha de alguém. Você pode ser filho, mas não necessariamente uma criança. Você pode ser filho de um pai, de uma mãe, você é filho de Deus, mas não necessariamente você age como uma criança, como Jesus agia e tinha atitudes boas de uma criança, não imaturo, mas sensível à voz do Pai. Ouvia o Pai em qualquer momento, em qualquer circunstância. Podemos ser filhos, sim, e não ser crianças. Não sermos crianças. Mas podemos ser os pródigos, ou o irmão do pródigo. Muita gente quer ler a Bíblia, interpretar a história do filho pródigo, dizendo que o mais velho estava certo que o mais novo, e dependendo do ponto de vista, o mais novo estava mais certo que o mais velho. Só que os dois relacionamentos ali, você vê que nenhum tinha a certeza de ser filho. O filho, quando sai, falando, não, eu tenho coisa maior para conquistar lá fora. Filho mais novo. E o filho mais velho, que quando o filho mais novo volta, fala, eu não ganhei isso tudo. E o pai fala, mas tudo que eu tenho é teu. Você podia ter feito isso a qualquer hora. Esses relacionamentos de um filho e um pai, nós temos que começar a entender que temos que trazer essa inocência, simplicidade para dentro dos nossos relacionamentos, uns com os outros e também com Deus. Para que comecemos a viver uma plenitude do Evangelho maior, algo mais intenso, algo mais permeável nos nossos corações. Deixar as amarguras de lado, o orgulho, a soberba, que a maioria dessas estão dizendo que são frutos da carne, para que possamos ter um relacionamento onde Deus vai falar com vocês todos os dias.
toda independência, toda raiz de independência, ela quer manifestar um coração órfão na sua vida. Teve alguns dias que, junto com o pastor Cândido, eu fiz o Boa Tarde, Espírito Santo. Na verdade, eu inaugurei, né? Nunca teve um Boa Tarde, Espírito Santo. E eu falei sobre essa orfandade forçada. Deus nos traz para ser filhos. Deus nos dá promessa. Ele fala que Ele vai ser um bom pai, que Ele vai nos dar as coisas que nós precisamos, não a que queremos. Deus nos ama, nos acolhe, nos coloca no colo dEle. Ele realmente é um pai para a gente. E a gente quer se tornar uma pessoa independente, a gente quer simplesmente sair da condição de filho e voltar a ser órfão, lembrando que você era órfão e deixou de ser órfão por causa da paternidade de Deus explícita na cruz do Calvário, que trouxe a sua identidade de filho para você, e depois que você tem essa identidade de filho, que você entrega a sua vida a Jesus, você fala, tá bom, Jesus, obrigado por tudo que você fez, mas a partir de agora, chá comigo que eu sei que eu estou fazendo. E aí todos os planos da sua vida começam a dar errado. Porque você parou de ser uma criança no colo de Deus. A gente começa a ficar muito maduro, a gente começa a tornar o nosso nariz um latifúndio e falar, não, agora é comigo. E aí, me perdoem os jovens e adolescentes, é nessa hora que os pais dos adolescentes começam a ouvir a frase mais clássica. Eu sei. Mas, meu filho, você tem que ir por esse caminho. Eu sei. Não, mas você não está entendendo, meu filho. Aqui você vai se dar mal. Eu sei. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei. Eu lembro quando eu fui tirar a minha primeira carteira de habilitação. Meu pai, minha tia, minha mãe chegaram, juntaram o dinheiro e falaram, ó, vai lá e tira. Eu falei, tá tranquila, tá garantido. Aí, mas por que você tem tanta certeza? Eu falei, porque eu já vi vocês dirigindo. Eu dirijo melhor que os três juntos. Fui arrogante, prepotente, soberbo. O que aconteceu? Exatamente. Quando você deixa o relacionamento e quando você começa a se achar independente, você começa a manifestar o coração de um órfão. Um coração que não precisa depender de mais ninguém. E o coração do órfão é um coração que simplesmente tudo que ele fizer não vai ter uma assinatura de paternidade. Não vai ter uma assinatura que o pai está acompanhando, aprovando os passos dele, dizendo, é isso. Assim como no livro de Isaías, Deus diz, vá, porque por trás de ti haverá uma voz, dizendo, este é o caminho, siga-o. A paternidade que Deus coloca sobre as nossas vidas, através do Filho de Deus, manifestada pela voz do Espírito, é essa que temos que seguir. E se não decidirmos ser simples como as crianças, nunca vamos conseguir alcançar isso. A nossa independência forçada, ou o nosso sinal de maturidade, nos afasta de Deus. Porque você começa a diminuir o seu tempo de oração, o seu tempo de consulta, à vontade de Deus para a sua vida. A gente tem que orar, a gente sabe disso, a gente tem que clamar, a gente sabe disso, a gente tem que colocar nossa vida no altar, é isso. Mas às vezes, por causa da nossa maturidade, a gente começa a diminuir esse tempo de oração e consultar a vontade do Pai para as nossas vidas, e as coisas começam a não dar certo, ou inicialmente começam a dar certo demais, e lá na frente você começa a perceber que você perdeu algo no relacionamento com Deus. Uma frase que tem me acompanhado há mais de uma década, que eu gravei no meu coração é: todas as vezes que você encontra com Deus, você perde algo seu e ganha algo dele. E se você fala que está se encontrando com Deus e não tem perdido nada que é seu, é porque talvez você esteja encontrando com o seu próprio ego.
Nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é termos a identidade de filho, de uma criança simples, uma criança que facilmente acessa o coração do Pai. Quando eu era pré-adolescente, para adolescente, 12, 13 anos, isso eu contei numa vigília que teve das crianças aqui. Meu pai me confiou um malote de dinheiro, um monte de boleto. Falou, vá lá na lotérica, no banco e paga, depois você me traz os recibos. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei, saí, fui encontrar com os amigos meus, falei, daqui a pouco eu vejo isso. E quando eu cheguei em casa, minha irmã perguntou, pagou? Eu falei, o quê? Ela falou, papai te deu dinheiro. Eu falei, ih, caraca, esqueci de pagar. Ela, ai meu Deus, vai vencer os boletos, tem que pagar. Me dá que eu vou lá pagar. Aí eu, peraí, tá onde? Procurei na mochila, procurei no casaco e nada. Foi uma das poucas vezes que eu vi meu pai irritado. E para aqueles que o conhecem, ele não se irrita. Papai levantar a voz para alguém é um negócio raro. E ele ficou realmente muito irritado comigo e brigou comigo muito feio. E eu fui para fora da casa, né? A gente morava numa casa com gramado, eu fui para fora da casa, na rua do condomínio, e comecei a chorar. E sentei no banquinho da rua do condomínio lá e falei assim, Deus, você é um pai melhor do que ele. Eu sei que ele está brigando, eu não sei que ele, não vou dizer que ele está errado, mas eu sei que você não brigaria comigo dessa forma. Então, me ajuda. Porque eu não sei o que eu posso fazer para conquistar o coração dele de novo. Todas as vezes que eu falo com você, eu me sinto bem. Eu quero que você me ajude. Levantei do banquinho, fui andando. Quando eu estava andando, botei a mão no bolso. O dinheiro apareceu no bolso de novo. Com todos os boletos. Tudo certo. Cara, eu prometo para vocês. Eu procurei aquilo eu virei o casaco do avesso. Não estava lá. Não estava lá. Quando você resolve acessar o coração do Pai de novo, você resolve se arrepender das suas condutas de independência, esse relacionamento é reestabelecido. E o Pai volta a fazer grandes coisas que Ele estava fazendo na sua vida e parou. Por quê? Por causa das nossas atitudes de independência. Uma das coisas que agrada ao coração do Pai e é a característica real de uma criança, não das crianças de hoje, cheias de telefone, de YouTube. A característica explícita de Jesus como criança era a obediência. Jesus era obediente em tudo, até a morte na cruz. Ele foi obediente. Ele não deixou os planos do Pai. Ele não deixou isso. Ele até pediu, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo seja feita a sua vontade. Jesus é o nosso perfeito exemplo. E a gente tem que ser e agir como Ele agiu. A gente tem que fazer o que Ele fez, porque Ele fazia certo. E a gente tem que deixar de ser independente. A gente tem que sempre apelar ao coração do Pai. E muitos de nós, eu já ouvi isso em várias igrejas, vários cristãos falando isso. Mas esse assunto na minha vida é muito pequeno para eu falar com Deus. Deus tem coisa mais importante para resolver na vida dos outros. As pessoas que falam isso, ou você que pensa dessa forma, desculpa, sinto lhe informar, você está apequenando Deus. Você está tornando Deus limitado. Deus se importa com os mínimos detalhes da sua vida.
com os mínimos desejos que você tem. E se esse desejo não condiz com as Escrituras, continue com ele, que ele vai cuidar de você. E ele vai tirar esse desejo do seu coração. Nós temos que entender que a obediência era uma característica fundamental para que a cruz pudesse ter sido efetiva. Jesus obedeceu, continua obedecendo, e é isso que Ele quer de nós como crianças: simplicidade, ouvir a voz do Pai e obediência. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, também na NVI, por favor, versículo 25, temos a promessa, ou a afirmação de Jesus para aqueles que agem como criança. O que vai acontecer? Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Pequeninos, na tradução do grego, é criança, tá? Crianças pequenas. Eu fui lá na Bíblia do grego, vi lá, tá? Crianças pequenas. Então, ele vai revelar o que está oculto, ele vai revelar as coisas para as crianças, para os pequenos, para aqueles que têm um relacionamento com ele, para aqueles que ouviram a voz dele, para aqueles que realmente decidiram estar com ele e abrir mão da independência, porque o relacionamento com Deus é o que vai nos guiar nisso sempre. Nos últimos dias eu aprendi uma frase de um pastor americano, que ele falou: a desobediência, não, como é que é? A obediência tardia, ela é desobediência. Quando Deus te manda fazer alguma coisa, e você fica protelando, e você fica, não, peraí, é Deus, não é Deus, eu vou, eu não vou, será ou não vou. Quando você for obedecer, você já desobedeceu. E isso foi uma frase que me marcou muito. A gente foi, eu, meu pai, a Raíssa, Léo e Camila, a gente foi para um congresso lá em Brasília, onde esse pastor ministrou sobre soberba, orgulho, achismo, prepotência. E ele deixou bem claro, não só ele como outros, que quanto mais você carrega isso na sua vida, mais vai ficar difícil Deus usar você. E na volta de Brasília para cá, o Léo me perguntou: Pedro, que horas que é o voo para você voltar? Eu falei: 6h05, 6h15. Então vamos acordar 4h30, 4 horas, aí a gente se arruma e eu levo vocês lá no aeroporto. Aí eu falei: tá bom. E a gente foi. E chegando no aeroporto, a gente entrou na área de embarque, a Raíssa já saiu correndo na frente. E aí o nosso voo tinha sido cancelado. E aí a gente ficou, poxa, caraca. Aí no que a gente chegou no guichê lá da Azul já pegou 3 bilhetes e falou: olha, mas a gente já remarcou o voo de vocês. Fica tranquilo, vocês vão com a Latam. Só desce aqui na Starbucks, a gente vai pagar um café da manhã reforçado para vocês. A gente ficou super feliz, né? É difícil ver Starbucks americano, né? Tá? A gente foi lá felizão e olhando no relógio o tempo inteiro para o voo o próximo voo. A gente tinha um voo 6h05, 6h15, o próximo voo que tinham marcado era 9h25. A gente ficou lá e conversa daqui, faz umas reflexões. Vocês conhecem meu pai, né? Um poeta, né? Aí fica lá, não, porque eu estava pensando nisso. E a gente bate uns papos legais. E aí nisso a Raíssa, minha esposa, falou: não, já tá, falta 1 minuto. Falta 1 minuto. Eu falei: então vamos levantar, que até levantar já passou 1 minuto. Aí a gente foi, entrou na área de embarque. Eu imediatamente olhei para o painel da Infraero, falei: o portão, cadê o portão? Não tinha o portão. Eu falei: caraca, não botaram o portão aqui. Meu Deus. Aí eu falei: não, senta aqui, espera um pouquinho, 5 minutinhos, que vai mostrar o portão. Aí a gente sentou, papai foi no banheiro, voltou. Falei: vamos ver o portão. Voo encerrado. Eu falei: o voo está encerrado. Voo encerrado? Eu falei: Raíssa, corre lá, pelo amor de Deus. Aí sai minha esposa correndo no aeroporto lá. Chega lá, a aeronave foi embora.
Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Volta eu pro guichê lá da Azul. Falei, querido, você pode me ajudar? E quando ele olhou para minha cara, ele, o senhor de novo? Parece cliente fiel, né? E ele falou aquilo porque naquele dia, quando eu saí de casa com o Léo, com a Raíssa, eu senti algo diferente. Eu falei, caraca, tá acontecendo alguma coisa aqui. E a gente sabe que quando você está em viagem, uma vírgula pode dar tudo errado na viagem. Então, eu chegava nos guichês, na farmácia, tudo quanto é lugar, para o atendimento, eu falei, olha, primeiramente eu quero declarar que você vai ter um dia maravilhoso e abençoado em nome de Jesus. Aí a pessoa já abriu um sorriso, tudo que estava armado nela, ela desarma na hora e ela te atende super bem. E eu estava fazendo isso, por isso que esse cara me reconheceu, porque eu falei isso para ele, o senhor de novo, eu falei, ele, o que aconteceu, meu querido? Eu falei, eu perdi o voo. Aí ele, não, peraí, vamos tentar fazer um negócio aqui para você. Aí ele foi lá, tentou, resolveu, me acompanhou quase pela mão para a área de embarque. Chegando lá, a gente esperou, entrou no voo. Quando a gente estava na fila do portão, que papai, como tem 84 anos, ele entra primeiro. E eu vou atrás, né? Aí, Raíssa lá no final, a gente entrou. E Raíssa lá no final da fila, ela começou a chorar na fila da entrada. E eu falei, caraca, está acontecendo alguma coisa que eu não estou sabendo o que é isso. Tem algo de Deus aqui para acontecer e eu não sei o que é. E você fica um pouco desnorteado, porque talvez a sua independência, a sua soberba, de você achar que você sabe das coisas, pode te tirar do caminho. E eu lá falei, caraca, está acontecendo alguma coisa. Vamos, entra no voo, senta todo mundo. E sentei, papai sentou, o voo decolou, ficamos sem internet, óbvio. E Raíssa ouvindo umas músicas e chorando copiosamente do meu lado no assento. Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui, está acontecendo alguma coisa, eu não estou entendendo. E ela falou que sentia muita presença de Deus dentro do voo. E o voo que a gente pegou estava cheio de gente que tinha vindo do congresso que a gente foi. E ela chorando no cantinho dela lá e tudo. Eu falei, está acontecendo alguma coisa. No meio do voo, eu já baixo a mesinha, falei, lá vem o lanche. Baixo a mesinha e nada do lanche vir. E uma correria de aeromoça para cá, aeromoça para lá, daqui a pouco vem, médico. Eu falei, Jesus. Aí vem umas aeromoças lá com a mala vermelha de emergência enorme, rompe lacre. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Aí quando eu olho para trás, tem um casal que tinha ido com a gente no congresso, ele falou, não, o moço aqui atrás, um casal de idosos, está passando mal, está passando muito mal. Eu falei, o que ele tem? Ele está com pedra na vesícula. É isso. Aí eu escutei alguém dentro do voo falando, cara, isso é pior que dor de parto. Eu nunca tive, graças a Deus. Aqueles que conhecem, eu imaginei a dor que o cara estava sentindo. E aí a aeromoça pega, traz ele para a área VIP, aí volta não sei o quê, e aquela confusão, e deram uma injeção nele, na veia, e o cara, muita dor, e o casal de idosos atrás de mim começa a orar por ele. Eles começaram a orar, e aí a aeromoça virou para eles, para o casal de idosos, vocês estão passando mal? Ele, não, gente, está orando pelo cara aqui. Aí ela, não, tá, tudo bem. E aí orando, e eu sentindo aquela presença, e eu falei, caraca, eu quase sentia Deus me empurrando. Vai lá. Por isso que eu falei a obediência atrasada, ela é desobediência. E eu me senti mal com aquilo. Eu me senti muito mal com aquilo. E o voo chegou em São Paulo, de Brasília para São Paulo, o voo chegou. E eu falei, cara, será que é de Deus? Será que não é? Será que é Deus que está falando? Será que não é? E aí, no que o voo desceu, a Raíssa liga a internet e a gente recebe uma mensagem da Camila. A pessoa, quando está sensível, né? Há uma diferença. Ela mandou uma mensagem no WhatsApp para a Raíssa e falou, cara, presta atenção aí, porque ela lá em Brasília, Deus colocou no meu coração que Ele quer usar vocês dentro do voo.
Aquilo me deu uma reviravolta, aquilo me deu um negócio que eu falei, caraca, eu desobedeci. Eu não fui fiel ao que Deus estava falando. E aí, talvez como Sansão, eu falei assim, ainda há tempo, Deus. Peguei, levantei do banco, os caras passando mal, o piloto falando, não levanta porque vai entrar a equipe médica. Eu virei para a aeromoça e falei, me dá 30 segundos, eu preciso de 30 segundos. Mas o que o senhor vai fazer? Eu falei, vou orar. Ela, tá. Aí eu virei para ele e falei, o senhor acredita em Deus? E ele com aquela cara de, tipo assim, você vai me perguntar essa hora? Eu tô... E ele pegou, fez assim, puxou um cordão e mostrou o cordão. Eu que sou leigo, não entendo dessas coisas, não sabia o que aquilo significava. Aí eu falei, repeti, o senhor acredita em Deus? E ele pegou o cordão de novo, mostrou para mim assim. Eu falei, senhor, me desculpa, mas eu não sei o que isso significa. Ele, eu sou do candomblé. Como se ele estivesse falando assim, não, para mim não tem jeito. Não vai bater o santo. Eu falei, Jesus se preocupa com isso não, vou orar, bota a mão aí. Onde é que está doendo? Está doendo aí? Tá, então vou orar. Deus, em nome de Jesus, leva toda a dor embora agora. Você fez isso por ele, por mim, por todos que estão aqui. Em nome de Jesus, vai embora. E aí e o casalzinho de idosos orando com a gente. E aí eu terminei de orar, foi bem rápido. E eu falei, e aí? Melhorou? Eu sabia que Deus já estava me indicando alguma coisa. Eu sabia que eu já tinha sido desobediente. Mas eu sabia que Ele não ia desapontar. E aí o cara olhou para mim com a cara de assustado e... Eu falei, tudo? 50%? Ele, metade. A aeromoça, melhorou? Eu falei, hã? Aí ele falou, melhorou. Tipo assim, eu te dei intravenosa, como é que... Eu falei, então vamos orar mais uma vez? Aí eu orei. E eu falei, e agora? Melhorou mais? Ele, uns 80%. Eu falei, então vá em paz. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Você vai chegar no hospital, os médicos não vão entender, não vão saber o que você teve. Essa dor foi embora. E o mais legal é que quando eu contei isso para o pastor Cândido, ele falou para mim, ainda iremos ouvir um testemunho em algum dia, em algum lugar, o cara falando, teve um maluco que orou por mim dentro do voo. E eu nunca mais, eu entreguei a minha vida a Jesus por causa disso. Obrigado pelas suas palavras, me consolaram. E, mesmo assim, toda a glória e toda a honra a Ele, mas mesmo assim, eu ainda me senti desobediente. Porque o meu achismo não pode determinar ou falar a vontade de Deus para a minha vida, nem para os demais. Viva como uma criança. Seja como uma criança. Queria convidar a equipe de louvor. Quero que vocês se coloquem de pé. E quero que vocês reflitam nessas suas atitudes corriqueiras da vida. Que vocês reflitam, que vocês fechem os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Mas antes de orar, eu quero falar algumas palavras com os olhos fechados. Quero que você pense na sua vida como criança, quando você era criança. Quero que você lembre de que você, em momento algum como criança, eu acredito que a maioria de nós, você não teve que se preocupar com a comida na hora do almoço, nem na hora da janta, porque o seu pai estava lá para te suprir. Quero que você reflita que o único dinheiro que você queria era para comprar um doce, porque você não sabia o que era pagar a conta. Pense que a vida de criança era mais fácil, as preocupações não existiam, porque você tinha um pai que cuidava de você.
Se esse não é o seu caso, era para ter sido assim. E hoje, como adulto, eu quero que você reflita nisso, nas suas preocupações hoje. E lembre-se que você tem um pai e que essas preocupações não podem roubar o relacionamento com seu pai. Essas preocupações não podem arrebatar você das mãos do pai bondoso que nós temos. Se isso está acontecendo na sua vida hoje, se essas preocupações estão acontecendo e tomando o lugar de Deus na sua vida hoje, eu queria pedir para que você levantasse a sua mão ou viesse aqui à frente, que a gente quer orar por você. Que essas preocupações não vão roubar o relacionamento de um pai e um filho. Um relacionamento baseado em um sacrifício de uma pessoa justa, sem pecado. O unigênito Filho de Deus entregou a vida para que esse relacionamento não caísse, esse relacionamento não deixasse de existir. Essas preocupações não podem roubar você de Deus.